Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, falaremos sobre 155 milhões de brasileiros. Estou me referindo às classes C, D e E, ou seja, as classes em ascensão. E para falar deste tema, está conosco o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Meirelles, é um prazer tê-lo no Giro Business, um instituto que é referência no que diz respeito às mudanças sociais do país e que vem ajudando as empresas e o governo no entendimento e no desenvolvimento desse tema. Bem-vindo ao Giro Business. É um prazer estar dividindo com todos os assinantes da Band News um pouco do que a gente tem estudado sobre as classes em ascensão do Brasil. Renato, durante a semana, a gente teve a oportunidade de conversar sobre a ascensão das classes, principalmente C, D e E, e os reflexos dessa ascensão para a economia nacional. Eu queria hoje fazer uma análise, enxergando do outro lado, entendendo quais são as mudanças que as famílias vêm vivendo por conta dessa distribuição de renda mais democrática. A gente tem dois protagonistas, Sérgio, nessa nova classe média brasileira. Os jovens, que estão estudando mais do que os pais, para a gente ter uma ideia, 71% dos jovens estudaram mais do que os pais, estão mais conectados do que os pais e, portanto, eles passam a ser os novos provedores de conteúdo de informação. E, por um outro lado, a mulher. Uma mulher que foi para o mercado de trabalho e que passou a contribuir para a renda da família. O empoderamento da mulher e dos jovens dentro da família muda todo o jogo de consumo desses brasileiros. Hoje, o pai de família não faz nada sem perguntar para os filhos e não compra nenhum carro sem pedir autorização para a mulher. Falando de consumo, aproveitando o gancho da sua resposta, qual vem sendo a influência real desse novo consumo na sociedade de forma geral, também passando pela classe A e B? Sérgio, só as classes C, D e E no Brasil consomem 1,27 trilhões de reais por ano. Seria o 16º maior país do mundo em consumo. Só que o crescimento desse consumo foi tão rápido que a classe A e B ainda não se acostumou com ele. Não faltam exemplos de pessoas que culpam a classe C pela quantidade de pessoas nos aeroportos. Quem nunca ouviu a frase, este aeroporto virou uma rodoviária? Tem gente que é contra o metrô no bairro onde mora porque acha que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejadas nas regiões. Na verdade, a renda cresceu muito mais rápido do que a democratização dos espaços de consumo. E começa a surgir uma nova elite. Hoje, 44% da classe A e B é a primeira geração de pessoas com dinheiro da família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol ou cantor de pagode, eles não são tantos assim. Nós estamos falando do empreendedor, aquele sujeito que há 10 anos atrás abriu uma padaria e hoje ganha 30, 40, 50 mil reais por mês. Da mesma forma que, no programa, que nessa semana a gente discutiu a nova classe média brasileira, daqui a pouco a gente vai estar aqui conversando sobre a nova elite brasileira, que são essas pessoas que têm renda de classe A e um jeito de pensar de classe C. Agora, de que forma, dentro desse contexto, Renato, a sociedade vem e deve vir trabalhando na busca de promover o equilíbrio, a democratização dos espaços e um convívio social mais equilibrado? Nós temos que entender que o dinheiro está mudando de mão efetivamente no Brasil. E ao invés de uma classe tentar se impor sobre a outra, é preciso procurar claramente qual é a coluna do meio. Qual é a melhor forma de conseguir aprender o que melhor tem em cada classe econômica. Eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir trilhar esse caminho. Existem exemplos de países que já viveram situações parecidas e criaram um hábito de consumo comum? Quando a gente olha as democracias europeias, que há muito tempo fazem parte das grandes economias do mundo, a gente vê que é muito comum em museus ter pessoas com maior ou com menor renda. Você consegue ter uma universalização da educação e, o que é o mais importante, uma igualdade de oportunidades, para que o filho do médico tenha as mesmas oportunidades do filho do operário. Realmente informações importantes e que promovem sérias mudanças na sociedade brasileira. Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular, obrigado pela sua companhia durante a semana, quando pudermos falar dessa classe emergente tão relevante, dados os números que citamos durante toda essa semana. Sérgio, foi um prazer poder dividir com os telespectadores da Band News um pouco sobre as mudanças que têm acontecido no nosso país. De fato importante e que eu fico feliz de promovê-las.
Conosco, então, Renato Meirelles, presidente do Data Popular. Tema da semana, a oportunidade de discutir sobre as classes sociais, a ascensão e as consequências para a economia. Você é assinante do canal, continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.